Muito boa tarde, a paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus possa abençoar a vida de todos os nossos ouvintes que estão aqui ligadinhos conosco, mais uma vez agora nesta tarde, hoje terça-feira, dia 10 de maio de 2022, Deus abençoe a sua vida. Estamos aqui mais uma vez para que daqui a pouquinho nós possamos unir a nossa fé em oração, clamar ao Senhor, buscar a presença do Senhor, fazer como aqui o cego Bartimeu, que está aqui no livro de Marcos, Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Marcos, no capítulo 10, do versículo 46 em diante, conta a história do cego Bartimeu. Todos conhecem, salteado de cor, desse cego que vivia à beira do caminho, mendigando, vivia ali pedindo esmola. Mas a Bíblia nos fala que ele, ouvindo que era Jesus que passava por ali, ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E a Bíblia nos diz que muitos o repreendiam. Isso aqui é uma realidade, irmãos. Muitos não querem ver a sua vitória. Muitos não querem ver a minha vitória. Infelizmente, todos ali sabiam que Jesus podia curar aquele cego. Todos que estavam ali ao redor de Jesus sabiam que Jesus podia fazer um milagre na vida daquele homem, mas ninguém queria o bem dele. Aos olhos dele, o coração deles não se quebrantava para ajudar aquele cego que vivia ali mendigando. Porque a Bíblia nos diz aí, muitos o repreendiam para que se calasse. Olha só que dureza de coração. Sabendo que ali passava Jesus, que poderia mudar a vida daquele homem que vivia à margem da sociedade, mendigando. Naquela época era uma época difícil, não como hoje, que muitos têm assistência do INSS, assistência do governo. Lá naquela época não tinha. Se alguém não desse esmolas, poderia até morrer de fome. Então aqui ele vivia nessa situação, na beira do caminho, naquelas estradas poeirentas, comendo terra o dia inteiro, porque não tinha asfalto. Ali passava animais, cavalos, pessoas a pé, e ali ele vivia comendo terra o dia inteiro. Mas ele estava ali pedindo esmola para sobreviver. E todos conheciam ele. E todos ali o conheciam, e todos sabiam também que Jesus podia fazer um milagre na vida dele. E quando ele começou a pedir por socorro, ó filho de Davi, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim? A Bíblia nos fala, e muitos o repreendiam para que se calasse. Então, muitos não queriam ver a vitória de Bartimeu. Muitos queriam que ele ficasse daquela situação. Que falta de sensibilidade, que falta de amor, ao próximo. Então, ali muitos não queriam ver a vitória daquele cego. E assim também é na minha e na sua vida. Muitos torcem para nós não crescermos, para nós não prosperarmos, para nós não mudarmos, para nós não dar a volta por cima. Muitos não querem ver a sua vitória. Muitos não querem ver a minha. Muitos torcem para a sua derrota. Muitos talvez até te dão tapinha nas costas, mas o coração dele é contra você, ele não te ama verdadeiro, ele não é sincero, é hipócrita. Infelizmente, irmãos, no meio de muitas pessoas, nós vivemos pessoas desta forma, que não se alegram com os que se alegram, nem choram com os que choram. Pessoas que são egoístas, que não amam o próximo. Do que adianta eu ser uma pessoa que possa até fazer a obra de Deus. Em 1 Coríntios capítulo 3, ali vai falar do amor, Paulo falando do amor. Eu posso ter os dons espirituais, eu posso ser mestre, eu posso profetizar, eu posso ser uma bênção, posso cantar, eu posso pregar, mas se eu não tiver amor, nada disso adianta. Eu posso dar até meu corpo para ser queimado, mas se eu não tiver amor no meu coração, não adianta. Eu posso pegar todos os meus bens e repartir com os pobres, mas se a minha intenção não for o amor, não tem valor nenhum. Então, muitos, infelizmente, na época de Jesus, viviam de aparência. Estavam ali andando com Jesus, ouvindo as palavras de Jesus, e não se compadecia, por exemplo, desta pessoa que estava clamando por misericórdia.
Se elas fossem umas pessoas misericordiosas, se não fossem egoístas, ela tinha falado: Senhor, olha ali, o cego está te chamando. Senhor, ali o Bartimeu que vive ali na beira do caminho, mendigando há tempos. Ele está te clamando por misericórdia. Mas ninguém falou isso. Ao contrário, eles queriam calar a boca de Bartimeu, o cego. Mas o segredo está aqui, irmãos. Por mais que pessoas torçam para nós não sermos abençoados, por mais que pessoas querem nos calar, por mais que pessoas não se compadeçam de nós, por mais que o homem não se compadeça de nós. Olha só no versículo que nós estávamos lendo: e muitos o repreendiam para que se calasse. Muitos falavam: cala, cego, fica quietinho na sua aí, continua pedindo esmola, fica na sua, não incomode o mestre não, fica na sua aí. Isso era os pensamentos deles. Mas, olha só, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aqui nós aprendemos uma coisa, uma lição: não deixe de clamar. Aleluia. O seu clamor vai lhe render a vitória. O seu clamor vai lhe trazer a vitória. Não dê ouvido para o A, para o B. Quem sabe o seu esposo fala para você: não adianta você ficar aí orando. Não adianta você ficar assistindo esse programa evangélico. Não, talvez ele é um incrédulo. Não adianta você ficar aí, né, ouvindo essas palavras. Quem sabe você tem ouvido isto. Bartimeu estava ouvindo isto. Olha, cala-te, fica na sua aí. Ele não vai te ouvir, não. Fica na sua, fica quietinho, você está incomodando. Mas Bartimeu, a Bíblia fala, mas ele clamava cada vez mais. O segredo é clamar. O segredo, irmãos, é clamar. O segredo é não desanimar, é clamar a Deus. Continue clamando. Continue buscando. Deus está te ouvindo. Deus está ouvindo o seu clamor. Na hora certa, Deus vai mudar essa situação. O problema aqui deste homem era sua cegueira. Ele não enxergava. Como uma pessoa cega, ainda mais naquela época, como eu já disse, ela só restava mendigar. Dependia da misericórdia dos outros. Imagina esse povo ruim desse jeito. Coitado do Bartimeu. Esse povo que não queria nem que ele recebesse a cura. Esse povo que não queria que nem ele clamasse a Deus. Imagina depender desse povo. Imagina o sofrimento deste homem. Mas a Bíblia nos diz, e ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Não sei se ele clamou uma vez, 2, 3, 10, 20 vezes. Eu só sei que ele não parava de clamar. Mas olha o versículo 29, olha que coisa maravilhosa. E Jesus, parando, disse que o chamassem. Aleluia. Aqueles que falaram para ele se calar, aqueles que falavam: fica na sua, para de clamar, não incomode o mestre, para de gritar. E Jesus parando disse que o chamasse. E chamaram o cego. Aqueles que estavam mandando ele clamar, teve que chamar o cego. Olha, cego, ele te chama. Ele te chama. Olha só. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo. Olha só, já mudaram a visão. Tem bom ânimo, levanta que ele te chama. Oh, coisa maravilhosa. Tenha bom ânimo, meu irmão. Tenha bom ânimo, minha irmã. Aleluia. O Senhor está te ouvindo. E nesta tarde, quem sabe Ele te chama nesta tarde. Quem sabe nesta tarde Deus vai mudar essa história. Deus vai mudar essa situação que você está vivendo. Mas não deixe de clamar. Olha só. Tem bom ânimo. Aqueles que mandavam ele calar. Agora diz: tem bom ânimo. Levanta que ele te chama. Aleluia. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Coisa maravilhosa. É quando ele nos chama. Coisa maravilhosa. É quando nós vamos ter com Jesus. Ali Bartimeu, aquele cego, foi ter com Jesus. Ali ele que estava no anonimato, ele que estava ali na beira do caminho, mendigando não sei quantos anos.
numa sociedade hipócrita, uma sociedade de coração duro, uma sociedade que estava longe de Deus, não diferente dessa sociedade que nós vivemos nos dias de hoje. Muitos dizem, não, hoje está mais difícil que antigamente. Não estava não, irmão, sempre foi difícil. Sempre foi difícil de servir a Deus. E sempre o povo se afastava de Deus. Aqui nessa época de Jesus o povo vivia de aparência. Se nós lermos no capítulo 23 de Mateus, nós vamos ver como a classe religiosa estava numa hipocrisia danada. Jesus bateu de frente com aquela classe religiosa. Por quê? Por causa da hipocrisia. Eram verdadeiros teatros. Eles viviam um teatro. Apresentava por fora aquilo que eles não eram por dentro. Mas o verdadeiro cristianismo, ele nasce no coração. O verdadeiro cristão, ele é de dentro para fora. O que está dentro, ele representa por fora. Mas os fariseus da época, os escribas, os religiosos da época, eram hipócritas, por dentro, podre, cheio de imundícia, igual aqui, sem misericórdia nenhuma. Preocupava só com eles, não amava o próximo, sendo que os mandamentos se resumem em dois. Amarás a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo entendimento, com todas as suas forças, e ama o teu próximo como a ti mesmo. Isso resume os mandamentos. Jesus disse isso. Então aqui nós olhamos que eles não tinham amor pelo próximo. Eles, sabendo que Jesus passava por ali, sabendo que Jesus podia mudar a história daquele cego, mas eles não queriam ver a vitória do cego. Eles não queriam que o cego voltasse a ver. Não. Eles preferiam ver o cego naquela inerte, naquela situação, mendigando, cego, sofrendo, comendo poeira o dia inteiro. Era sofrido. Mas eles não estavam nem um pouco preocupados com as outras pessoas. Mas aqui interessante, quando Jesus o chama, e ele, lançando descer a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus falando disse, que queres que te faça? E o cego lhe disse, mestre, que eu tenha vista. Jesus não sabia que ele era cego? Lógico. Jesus não sabia o que ele precisava, sim. Mas Jesus quer ouvir da nossa boca aquilo que nós precisamos, aquilo que nós queremos. Por isso que eu falo que Jesus quer ouvir a sua oração. Jesus quer ouvir o seu clamor. Ele sabia que o cego queria a vista. Mas ele quer que o cego falasse. Ele quis ouvir da boca de Bartimeu aquilo que ele queria. Assim também o Senhor sabe tudo que nós precisamos antes de nós orarmos. A Bíblia nos ensina isso. Ele é onisciente, onipresente, onipotente, transcendente. Mas ele quer ouvir da nossa boca. Ele quer que nós o clamamos, olha só. E Jesus falando, disse-lhe, que queres que te faça? E o cego lhe disse, mestre, que eu tenha vista. Nesta tarde, o que queres que o Senhor te faça? O que queres, o que você quer que o Senhor te faça nesta tarde? É um momento oportuno para você falar com Ele. Fale com Ele agora o que queres que Ele te faça. Eu não posso, irmãos. Eu não posso fazer nada para vocês. Mas o Deus que você serve, o Deus que eu sirvo, o Deus que nós servimos, Ele pode fazer o impossível na sua vida. Imagina dar vista ao cego como Ele deu a Bartimeu. Olha, não tinha medicina na época competente, talvez nem se fosse nos dias de hoje. Quantas pessoas cegas tem por aí? Por um problema, por outros problemas. Mas hoje, mesmo com a tecnologia super avançada, ainda tem pessoas cegas. Aqui, esse homem não tinha expectativa de vida nenhuma. Não tinha expectativa de melhora de vida nenhuma. Era daqui para pior. Mas ele teve a oportunidade, quando ele viu que Jesus passava. Ele esperava o Messias. Ele esperava Jesus. Ele esperava que Jesus podia fazer isso para ele. E ele não perdeu a oportunidade. Começou a clamar, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim.
E o resultado? E Jesus lhe disse, vai, olha só, vai, a tua fé te salvou. Irmãos, irmãs, o que faz a diferença na minha e na sua vida é a nossa fé. É a fé, é acreditar no invisível, no incrível, é receber o impossível. É isso, é fé. É acreditar. Né? As pessoas aqui tentaram, olha só, tentaram abafar a fé daquele cego. Olha, no versículo 48, e muitos o repreendiam, né? O repreendiam. Não era só um, dois, três, a Bíblia nos diz, e muitos o repreendiam, para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais, Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Não deixe, irmãos, a dúvida te calar. Não deixe Satanás te calar. Não deixe a sua família te calar. Não deixe os seus amigos te calar. Não deixe os teus inimigos te calar. Continue clamando, Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o resultado? E Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. Imagina se Bartimeu tivesse dado ouvido aos seus opositores. Imagine se Bartimeu tivesse dado ouvido para aqueles que não queriam que ele mudasse de vida. Ele tinha continuado ali à margem da estrada, na beira do caminho, e a sua história não estaria registrada aqui na Bíblia Sagrada. Está nos 3 evangelhos. Está em Mateus, está em Lucas e está aqui em Marcos. Então essa história, irmãos, essa passagem verídica, verdadeira, inspirada por Deus, foi escrita para quê? Para que nós aprendamos a agir como Bartimeu. Agir como este homem, na sua cegueira física, mas ele tinha uma visão espiritual. E hoje, infelizmente, quantas pessoas estão cegas, não como Bartimeu, espiritualmente. Jesus está perto dela, Jesus está passando, Jesus está abençoando, e ela não consegue ver Jesus em nada. Ela perdeu a fé. Perdeu a fé, não consegue ver o milagre de Deus. Não consegue contemplar o agir de Deus. Mas Bartimeu que nos dá um ensino muito profundo. Ele não viu Jesus. Aleluia. Mas a Bíblia fala, e ouvindo que era Jesus. Aleluia. Ele ouviu que era Jesus. Então, talvez eu e você também hoje não vemos Jesus fisicamente. Mas nós ouvimos falar de Jesus. Estamos todos os dias aqui divulgando a palavra de Deus. Estamos aqui todo dia falando que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus salva, que Jesus batiza no Espírito Santo e que Jesus voltará. É promessa e é realidade. Jesus está voltando e a palavra de Deus tem se cumprido. Então, Bartimeu não viu, mas ele ouviu que era Jesus de Nazaré e começou a clamar e dizer, Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. O segredo é clamar. O segredo da nossa vitória é acreditar. Porque Jesus disse para ele, e depois que ele falou com Jesus, Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. Olha o resultado da fé. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Que coisa maravilhosa, irmãos. Ah, Senhor, que coisa maravilhosa. Jesus quer te abençoar nesta tarde, meu ouvinte. Jesus quer te abençoar nesta tarde, amados ouvintes da palavra de Deus. Jesus tem milagre para a sua vida. Jesus tem milagre para a sua família. Jesus tem milagre para o seu casamento, para os seus filhos, para a sua vida financeira. Aleluia. Para a sua saúde. Bartimeu estava aqui, cego, privado de ter uma vida normal, mendigando à beira de um caminho. Mas quando Jesus passou pela vida de Bartimeu, ali saiu um homem restaurado,
Ali saiu um homem restaurado, um homem mudado, um homem agora que poderia andar no meio da sociedade de cabeça erguida. Um homem que teve uma experiência com Deus. É assim, meu irmão, quando Jesus passa na nossa vida, Ele muda, Ele marca a nossa vida. Nunca mais nós somos a mesma pessoa, porque Jesus marca a nossa vida. Jesus marcou a vida de Bartimeu naquele dia. A ponto que ele saiu seguindo Jesus pelo caminho. A ponto que ele, a alegria foi tanto, marcou tanto a vida dele, que ele saiu ali, seguiu onde Jesus foi, ele foi. Aleluia, glória a Deus. Assim somos nós, irmãos. Jesus, ele marca a nossa história, ele marca a nossa vida. E depois que ele fez essa grande bênção na vida de Bartimeu, Bartimeu passou a segui-lo. Assim, meu irmão e minha irmã, quantas grandes coisas, com grandes coisas Deus tem feito na sua vida. Siga Jesus pelo caminho. Jesus é o caminho. Jesus é a verdade. Jesus é a vida. Siga Jesus. Deixa as coisas que estão te atrapalhando a servir a Deus. E sirva a Jesus de todo o seu coração. Aqueles homens que estavam ali seguindo a Jesus, mas eles não tinham amor, não tinham misericórdia, porque eles não queriam ver a bênção do céu. Eles não queriam contemplar a vitória do céu, senão eles tinham falado para Jesus: Jesus, olha aí, dá atenção para esse cego, tenha misericórdia dele. Não, eles foram lá no cego: cala aí, cego. Fica quieto, cego. Mas Jesus não, Jesus é maravilhoso, irmãos. Ele parou, chamou o cego a si, ouviu da boca do cego que ele queria ver, e diz ao cego: a sua fé te salvou. A tua fé te salvou. Aleluia. O cego recebeu um milagre. Ele recebeu muito mais do que a cura física da vista. Mas através da fé, do clamor dele, ele recebeu a salvação. Aleluia. Por isso que ele seguiu Jesus pelo caminho. Que maravilha, né? Que história maravilhosa. A Bíblia, ela é maravilhosa, irmãos. A Bíblia, ela é tremenda. Ela nos mostra como nós devemos nos portar. Tudo isso é exemplo para nós, irmãos. Talvez nós não estamos cegos fisicamente, mas o pior cego é o cego espiritualmente, que não consegue ver os milagres de Deus. A pior cegueira é a cegueira espiritual, é aquela pessoa que não consegue ver que Deus existe. Aquela pessoa que não consegue ver que Deus age em todas as coisas, em todo o tempo. Essa é a pior cegueira. Porque quando a pessoa está cega espiritualmente, ela é incrédula, coração de pedra, coração de vidro, duro, impenetrável. Mas quando a pessoa é cega fisicamente, nós vimos essa história. Ela ouviu que Jesus ia passando e clamou a Jesus e recebeu o milagre. A pessoa cega espiritualmente, ela não clama. Ela é autossuficiente. Ela não acredita no poder de Deus. Ela não acredita que Deus pode fazer algo. Mas nesta tarde eu te convido, se você está incrédulo, tire essa incredulidade do seu coração. Confie em Deus, crê no Senhor. Faça como o cego Bartimeu, é um exemplo, irmãos. Ele clamou: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E aquele a quem ele clamou é o Senhor das misericórdias. Porque a Bíblia nos diz que as misericórdias do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Misericórdia é a pessoa se colocar no lugar da outra. Quando ali Bartimeu clamava, Jesus se colocou no lugar dele e atendeu o pedido dele. Porque ele viu que Bartimeu estava numa situação difícil, uma situação deplorável, mas Jesus, ele é misericordioso. E nesta tarde, ele está aqui para ter misericórdia de mim e de você. Ele tem misericórdia de nós, como ele teve de Bartimeu. Então, meus irmãos, nesta tarde, vamos clamar, vamos fazer um clamor. Está aqui nas minhas mãos os cadernos de oração que nós temos clamado a Deus em favor dos pedidos. Então é muito importante você deixar o seu pedido de oração
para nós unirmos a nossa fé em oração e clamarmos a esse Jesus tão maravilhoso, que parou para ouvir um clamor de um cego, de um pobre mendigo cego, mas ele parou e atendeu e restaurou a vista daquele moço, daquele homem. Esse é o Jesus a qual nós servimos. Ele não faz, irmãos, acepção de pessoas. Ele ouve um mendigo, ele ouve um pobre, ele ouve um rico, ele ouve um presidente, ele ouve um rei, como na época, né, ele foi apresentado ali diante de Herodes, de reis ali, de pessoas ricas, de pessoas pobres, mas sempre ele atende, sempre ele ouve, irmãos. E ele ama aquele que abre o coração e chega a ele com um clamor sincero. Deus ama, Deus responde, porque ele é misericordioso. Oremos nesta tarde. Querido Deus e Pai, eu quero te agradecer, ó Pai, por este momento tão especial que o Senhor nos deu nesta tarde desta terça-feira. Eu quero te louvar, meu Deus, pela vida de todos os nossos ouvintes. Pessoas que estão nos acompanhando nesta tarde de oração. Meu Pai, eu louvo a Deus pela vida de cada um dos nossos ouvintes. Pai, nós falamos algo aqui da palavra do Senhor, da vida de Bartimeu. Meu pai que vivia na margem da sociedade, na beira daquela estrada mendigando, sem expectativa nenhuma de mudança. Mas ele ouviu que o Senhor Jesus passava e ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E o Senhor prontamente parou e atendeu, mandou chamar aquele cego. E o Senhor deu vista a ele e pôde dizer a ele: vai, a tua fé te salvou. Meu Deus, nesta tarde, Pai, estamos aqui juntamente com os nossos irmãos. Muitas pessoas neste momento estão clamando comigo, Deus, que precisa de um milagre. Talvez não é uma cura física, talvez não é uma cegueira, mas talvez são problemas, meu Pai, impossíveis para elas resolverem, Pai. E nesta tarde nós unimos a nossa fé. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de nós, Senhor, nesta tarde. Atenta-te, ó Deus, para o nosso clamor. Ouça, Senhor, a nossa oração. Senhor, tenha misericórdia, Pai. Estenda as tuas mãos sobre nós nesta tarde. Meu Pai, aqueles que estiverem doentes, Pai, tenha misericórdia, Jesus. Ó Senhor, cura as enfermidades, cura os doentes nesta tarde, Senhor. Visita aqueles que estão no leito da enfermidade. Visita aqueles que estão nos hospitais. Meu Deus, em nome de Jesus. Visita todos os nomes, meu Pai, que estão aqui nesses cadernos de oração. Visita, Senhor, todos os pedidos, meu Pai, que está aqui nesse caderno. Pessoas que precisando de um milagre, de uma cura, de uma resposta. Meu Deus, visita nesta tarde, Pai. Pai, visita os relacionamentos. Visita os casais, quantas mulheres sofrendo, o esposo traindo, o esposo deixando a casa, indo embora com outra mulher. Deus, tenha misericórdia, Pai. Muda esse cenário, muda essa situação nesse casamento. Este homem que está abandonando a esposa por causa da amante. Deus, muda essa situação, Pai. Visita o coração deste homem, Deus. Pai, no nome de Jesus, mulheres que estão enfrentando problemas com o esposo na bebedeira, nos vícios. Oh, Senhor, tenha misericórdia, Pai. Liberta este homem dos vícios, liberta da bebida, do cigarro, das drogas. Jovens, adolescentes também, Deus. Liberta os jovens dos vícios, Deus. Tenha misericórdia, Pai. Visita os lares, visita as famílias, visita o trabalho dos nossos irmãos. Visita os nossos irmãos que são empresários, pequenos empresários, empreendedores, Pai. Pessoas que trabalham com revenda, pessoas que vendem de porta em porta. Deus, abençoa o negócio do teu filho, da tua filha. Pai, no nome de Jesus, todos que estão orando conosco nesta tarde, aonde tiver uma enfermidade, do alto da cabeça às plantas dos pés, enfermidade, curva-se diante do Senhor. Enfermidade, eu lhe dou uma ordem: saia do corpo desta mulher, deste homem,
desta criança, adolescente, jovem, saia a enfermidade no nome de Jesus. Aonde você estiver alojada, saia a enfermidade, saia câncer, saia tumor, em nome de Jesus todo mal saia, paralisia, sequela do AVC, sequela do Covid, em nome de Jesus aonde tiver uma doença, uma enfermidade, uma dor, que saia nesta tarde, Orabassúria Lamas, toda enfermidade, no nome de Jesus saia, vai embora, deixa esta vida, em nome de Jesus. Deus, visita as famílias, visita os lares, visita as emoções, Pai, dos nossos ouvintes. Alegra o triste, Pai. Dá alegria para esta mulher que está triste. Alegra este homem, esse jovem, esta jovem. Pessoas que estão depressivas, síndrome do pânico, problemas psicológicos, ó Deus. Nesta tarde, Pai, todo medo, trauma. Pessoas que ficam trancadas dentro de casa, no quarto, isolada, talvez nem come direito, nem toma banho direito. Deus, liberta essas vidas, Pai. Muda essa situação, Pai. Visita os lares, visita meu Pai, cada cômodo desta casa, aonde essa oração estiver chegando. Meu Deus, que toda ação de Satanás saia. Todo demônio que está habitando dentro desta casa, eu lhe dou uma ordem, vai embora. No nome de Jesus, saia desta casa, saia deste quarto, saia deste cômodo. É uma ordem, no nome de Jesus, todo demônio vai embora. Saia desta casa, saia deste lar, no nome de Jesus. Deus, abençoa as famílias, abençoa os lares, Pai. Restaura as famílias, restaura os lares, Pai. Dá paz dentro desta casa. Meu Deus, oh, Senhor, esta mulher que neste momento está orando comigo, que quando, meu Deus, o esposo chega em casa, a casa vira um inferno, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, muda este homem. Muda o coração deste homem. Meu Deus, transforma este homem. Transforma esta família, Deus. Senhor, visita, Pai. Abençoa a vida profissional. Abençoa a vida financeira do teu povo. Abençoa todos que têm contribuído no nosso ministério. Abençoa aqueles que precisam de uma porta aberta. Deus, abre as portas, Pai. Meu Deus, abençoa o teu povo nesta tarde. Senhor, esta é a oração que nós fazemos, Pai. E já te agradecemos no nome santo de Jesus que vive e reina para todo sempre. Amém. E graças a Deus. Que Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã. Toma posse da tua vitória. Não deixe de clamar. Creia somente que a sua vitória já chegou em nome de Jesus. Deus abençoe a todos, uma ótima tarde e até às 0 horas, se o Senhor nos permitir, na oração da madrugada. Ficam todos com Deus. Ore por nós. Compartilhe essa oração com todos os seus contatos nesta tarde. Faça isso. Compartilhe com todos os seus contatos. Deus abençoa. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. A paz de Deus, Bebê Storipe, nessa noite, estou feliz com a volta da nossa irmã Débora. Eu venho dar um testemunho de uma bênção que eu recebi da mão de Deus, que Deus é maravilhoso, Deus é poderoso através das orações, que desde 2018 estou lutando para ver se eu consigo me aposentadoria de volta, mas está difícil porque devido à fibromialgia, que é uma dor muito doída, muito triste, dói demais, mas agradeço que Deus tenha abençoado, que eu tenho meses que eu já estou dormindo tranquila, sem dor. O que prejudica mais é o joelho. Mas eu fui orando, como eu cuidei do meu cunhado aqui na minha casa, 3 meses, e eu gosto sempre de estar fazendo isso, eu falei com Deus. Ele foi embora, falei assim, meu pai, precisa arrumar um serviço, porque eu preciso terminar minha casa ali embaixo. E quando o telefone tocar, que Deus abençoe, que eu tenho uma boa notícia. Mas, infelizmente, não tive, porque eles querem que eu chegue lá numa cadeira de roda. Eu falei com Deus, Senhor, eu não sou uma pessoa inútil, o Senhor vai me abençoar, vai me dar força. Preparar uma pessoa idosa para que eu possa cuidar. E Deus preparou, glória a Deus. Estou muito feliz.
Eu só tenho que agradecer a Deus, porque tinha dia que a minha boca amargava para comer um pedaço de doce, comer um pão, passando dificuldade. Mas graças a Deus, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo, já venceu o meu mês, graças a Deus, já recebi, já fui comprar as coisas que eu preciso, primeiramente, já tirei meu dízimo, enfim, né? Que Deus é maravilhoso e Deus é tão bom também que, devido eu estar cuidando dessa senhora lá, que o irmão já sabe, a, a nora dela, que é sobrinha do meu esposo, né, me pediu para que eu cuidasse da casa dela também, porque cuidar da senhora não tem tanto serviço. Praticamente meio-dia e meio por aí, nós já tá fazendo crochê, tô dormindo. Aí eu falei para ela, assim, eu não posso ficar muito em pé porque eu ainda tenho dor nos pés e no joelho. Mas graças a Deus, eu só tenho que agradecer a Deus. Eu tenho fé e confio em Deus, que agora eu termino a minha casa. E agradeço as orações dos irmãos. E em nome de Jesus, estou muito feliz. Que Deus abençoe vocês, vocês tenham uma ótima noite.